Mas vamos começar aqui devagarzinho, passando a primeira marcha. E eu quero dizer o seguinte, né? Nesta vida não teremos todas as respostas. Será que isso não é controverso, a gente falar que a Bíblia tem resposta? E agora eu dizer que nesta vida não teremos todas as respostas. Baseado em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a nós, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e os nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu sou do entendimento de que a Bíblia tem muitas respostas, principalmente acerca da salvação do homem. É claro, ela tem outras importantes. Agora, não encontro nela tudo que eu quero, mas encontro tudo que preciso. Poderíamos falar dessa forma? Eu não encontro tudo que eu quero, porque sempre vai haver alguma dúvida, né? O ser humano tem dúvidas. Mas eu encontro tudo que eu preciso. Podemos falar dessa forma, pastor Milton, podemos mudar a forma de falar isso aí? Não, podemos falar dessa forma assim, né? Porque a Bíblia é um livro tão impressionante que por mais que tenhamos alguma dúvida sobre alguma área de nossa vida, a Bíblia que é o único livro, como narrado no livro de Jeremias, que esse nosso relacionamento com Deus nos dá bênçãos atuais, num curto prazo de tempo e a longo tempo. Você vê o profeta Jeremias falando com o povo e ele fala: o futuro, o Senhor cuidará de vocês. Claro que as nossas exigências são muitas, mas o Senhor parece que ele traçou, fez uma limitação. Vocês vão ficar dentro desse contexto aqui. Senão também o ser humano ia viajar na maionese, como diz aí fora, né? Então, o que nós precisamos para o nosso dia a dia, que fazem parte do nosso equilíbrio emocional, o Senhor tem nos abençoado e tem como ter resposta profunda no nosso dia a dia, sim. Glória a Deus. Podemos então falar dessa forma: a Bíblia não tem todas as respostas, mas as respostas que precisamos, porque é possível que Deus tenha ocultado alguma coisa e que na eternidade nós vamos desvendar. É isso, pastor? Sim. Apóstolo Ismael. Eu tenho um pastor amigo meu que diz o seguinte, que nós vamos ouvir aquelas coisas que a gente sempre perguntou, as respostas que a gente queria aqui e não teve. Né? A eternidade, diante dele, vamos ter algumas respostas. Eu creio muito nisso. Porque, na verdade, o Evangelho, ele não é aquele tipo que muitas vezes as pessoas oferecem, né? Vem para a igreja, se torna um cristão, que tudo vai mudar na sua vida para o melhor. E às vezes a gente até observa algumas pessoas trazendo algumas palavras diretas para pessoas, para seus ouvintes, as pessoas que estão assistindo, dizendo: olha, Jesus vai fazer tudo por você, Deus está me mostrando que você vai ser abençoado. Quando na verdade não é assim, porque a própria promessa de Deus ela é condicional. Deus dá uma promessa, mas sempre antes da promessa vem uma condição. Nós podemos usar a palavra aqui de Isaías, capítulo 1, verso 19. Né? Se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor da terra. Então as pessoas costumam dizer: olha, Deus vai te dar o melhor da terra pertence a você. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que se a pessoa ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, né? Então ela tem direito a ter o melhor da terra. Então ela pode reivindicar esse melhor. Então eu acredito que precisamos hoje olhar para as formas como nós colocamos a palavra. Deus tem respostas para nós, sim, mas às vezes não é aquela que a gente quer.
Ah, aí que eu queria entrar. Porque porta fechada também é resposta. Exatamente, porque a Bíblia tem respostas que precisamos para sermos salvos e ter uma vida de comunhão com Deus. Obviamente, nem todas elas agradam, Sim. como você falou, né? Nem toda resposta que Deus tem vai agradar o cristão, né? O cristão é complexo. E essa área aí de complexidade, do psicológico, do psique, é sua área. O coração do homem é um coração enganoso, né? Nós somos um ser tricotômico que temos uma promessa tremenda no mundo espiritual, mas isso tudo está contido dentro de um vaso de barro. Esse vaso, né, de barro, ele quebra com muita facilidade. Ele se desmancha com muita facilidade. Qualquer mimizinho, qualquer mimimi, o vaso racha, o vaso quebra, mas aonde precisamos entrar dentro da palavra de Deus. Coração enganoso é o coração do homem, mas o homem de sabedoria os tira para fora. Isso é lá do Antigo Testamento, se não me engano, Provérbios. Então hoje, para você ter uma vida espiritual saudável, é importante ser pautada dentro do conhecimento bíblico. Você, como o Bispo Wilson citou aqui agora, por causa da minha área de atuação, né? Nós estamos vivendo a geração em tremendo desequilíbrio emocional. Meu Deus. E a tendência é piorar, tranquilamente vai piorar. Porque queremos que piore? Não, a gente não quer que piore, a gente quer que melhore. Mas há uma negação, há uma rejeição desse cristianismo curador que é a pregação da palavra. A palavra de Deus é um cristianismo curador. A pessoa prefere passar por um tratamento exorbitante, fios de ouro no rosto, dormir debaixo de uma pirâmide, deitar sobre pedras normais, Tomar banho de lama. Deitar sobre umas pedras que vieram lá do Tibete, não vai mudar nada. Não vai acontecer nada. Mas em vez de falar Jesus Cristo, toma conta do meu ser. E com certeza lá no seu consultório você também deve estar recebendo pessoas que estão na mente destruídas, né? Isso, Com a alma em frangalhos, como O inferno está destruindo as pessoas. Mas só o que pitbull está comendo. o pitbull está comendo solto. Só que eles Sua não palavra de conseguem. domingo foi dessa Só sobre que eles isso. não conseguem ver que Jesus é a resposta. Não tem como. Jesus é a resposta. Só dando um exemplo aqui, não tem nada contra tatuagem, não. Tem tatuagem que eu até gosto, acho legal. Quando vê um jovem tatua aqui, traça um fio de metal no nariz, outro na orelha, isso é tudo sinais de tristeza. É mais de tristeza do que outra coisa. Vem A pra pessoa Jesus. precisa chamar a atenção para alguma coisa. Ela precisa se esconder, ela está mal com ela mesma. Pô, será que isso aqui vai melhorar? Não melhora. Não, se eu fizer aqui vai melhorar. E se eu botar uma asa no meu nariz? Aí vai melhorar. E se eu fizer isso? Pelo amor de Deus. Rapaz, eu estava vendo um vídeo, eu não sei se é uma tribo no Brasil ou fora do Brasil, Na África. não lembrei, que eles colocam um negócio no pescoço, Umas argolas, umas argolas, e o pescoço vai vai crescendo. esticando, né? É uma escravidão com as mulheres que eles fazem com aquilo ali. Eu fico pensando como os espíritos demoníacos, Sim. enganadores, entraram nas culturas de povos, de uma forma geral, não só de índio, não, de uma forma geral. Entraram na vida das pessoas, trazendo assim mentira, ilusão. Aí eu queria entrar numa área que Deus tem te usado ultimamente, que é a área da heresia. Apóstolo, Jesus disse: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Depois Pedro foi na mesma vibe de Jesus, e Paulo também. Depois eu vou ler os textos. Mas os falsos profetas já existiam na época de Elias, Baal, né, houve confronto, etc. Mas nesse tempo final,
Os falsos profetas estão dentro das igrejas que dizem ser igrejas evangélicas e cristãs. Isso nos assusta, porque a gente tem que tomar uma posição. Nós, pastores, que acreditamos na palavra, na verdade, no evangelho de santidade, no evangelho que vive a verdade, que não tira do povo, mas abençoa o povo, porque agora o modismo de alguns falsos profetas é enganar para tirar, para ter. Como é que você vê isso aí, apóstolo Marino? Eu lembro de uma palavra de Jesus, no capítulo 7 de Mateus, do versículo 15 em diante, Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que virão até vós disfarçados, né, de cordeiros. Eles são lobos que vêm em pele de cordeiro. Aí Jesus falou assim, só existe uma forma de você identificar essas pessoas, que é pelos frutos. Aí Jesus pega a árvore e diz assim, nenhuma árvore má gera bom fruto, e vice-versa. Aí ele pergunta, pode porventura o espinheiro produzir figo? Né? Pode o abrolho produzir uva? Então observe, pelas suas obras os conhecereis. Então Jesus está dizendo que haveria um momento na história da igreja ou do cristianismo no mundo, onde haveria uma manifestação de ensinamento, de falsos ensinadores que estariam trazendo para as pessoas, para a igreja, para o cristão, um tipo de ensinamento e vivendo outro. Aí a pergunta é o seguinte, se você vê um espinheiro produzindo figo, desconfie. Se você vê um abrolho, que é uma espécie é uma fruta parecida com a outra, com o figo, só que ele é venenoso, ele mata. Então você tem que discernir. E isso você não vai conseguir discernir se não for pelo Espírito de Deus. Né? Porque o falso é muito parecido com o verdadeiro. É o lance lá do joio e do trigo. Eles são parecidos no estereótipo, mas na essência é que é um negócio. A diferença está na essência. Então hoje a gente tem que olhar para a essência. A gente não tem que olhar para o produto em si, a gente tem que olhar para a origem do produto. Quem é que está botando aquele produto no mercado, que tipo de produto é. Porque senão a gente vai levar o gato por lebre. Né? E as pessoas estão vivendo isso. Então o Evangelho hoje, eu diria, e aí eu gosto muito dessa ideia, que os pastores que genuinamente têm compromisso com a palavra, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, mantém a sã doutrina, né? As pessoas confundem sã com santa. Não, Paulo não está falando de santa doutrina, está falando da sã doutrina. Sã, limpa, aquilo que não é falso, contaminado. É o que é são, o que é limpo, o que é puro. Se ele está pedindo para defender esse lado, porque tem um lado ruim. Alguém está oferecendo um negócio. Então hoje nós vivemos, a nossa geração, a geração da plasticidade, do plástico. Entendi. Né? De um evangelho falso. De um evangelho falso. Então a falsificação está em todas as áreas e aspectos dos produtos. Vai do aparelho que nós temos aqui, do celular, ao próprio evangelho. O pessoal está fazendo uns comentários aqui muito interessantes, né? E até bom a gente O Antônio Moura chegou aí também, ó. Sempre houve e sempre haverá falsos profetas. Precisamos proteger o rebanho. Pastor Abel Teixeira, lá em Angra dos Reis, ligado aqui conosco, firme na palavra. A vitória é certa. Quer dizer, com a palavra a gente vence.
Jorge Júnior A. Pereira, a preocupação dos apóstolos era o tempo para aplicar e investir no ministério da oração e palavra. Infelizmente, muitos esquecem do poder da oração e levam a palavra de Deus de forma de próprio benefício. Seja financeiro, seja por status em mídia ou por posições, deixando a sã doutrina de lado. Isso aqui tem gente que está mais preocupado com a área financeira, com status, com mídia, com posição, deixando a sã doutrina, que ele falou, de lado. Sim. Fala, pastor Milton. Eu quero dar um sinal aqui, um alerta, que é o primeiro... Deixa eu só falar uma coisa. Entrou aqui agora uma pessoa que eu amo demais, que é o pastor Flávio Lima. Ele foi durante muitos anos um dos organizadores do reencontro com o pastor Nilson Fanini, e ele está ligado aqui conosco, é um homem que tem uma relevância no Evangelho, escreveu sobre a igreja evangélica e o rádio no Brasil, e temos também a missionária Suzete ligada. Desculpa, pode continuar. Vontade, meu bispo. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo, sou 40 anos que eu sou, 40 anos atrás eu conheci Jesus. Eu costumo dizer que estamos vivendo o melhor momento do Evangelho. Que maravilha eu estou vivendo, vendo tudo isso descortinar na minha frente. Preste atenção, vai pontuando comigo os exemplos que eu vou dar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Cada vez que eu venho aqui falar sobre apostasia, eu trago uma novidade. Novidade não, isso está na Bíblia, né? Não vou dizer nenhuma novidade. Apostasia, eu quero te trazer hoje uma nova visão. Apostasia é você inserir o profano no sagrado. Fica com essa frase. Se você for inserir o que é profano dentro do sagrado, isso é apostasia. Você acha que uma pessoa que prega o Evangelho, ela quer ser um apóstata? Será que a pessoa que está falando de Jesus, de repente, ela vai se transformar numa pessoa que está falando apostasia? Ela não vai. Isso acontece sem a pessoa notar. A meu ver, Milton Hermida, a apostasia está na mente de muitos líderes. Não por pregar prosperidade, não é isso. Não por falar de coisas materiais, também não é isso, a meu ver. A apostasia é inserir o profano dentro do sagrado, Meu Deus, por intermédio da pregação da palavra de Deus. Metade dos púlpitos no Rio de Janeiro, mais da metade, além dos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, até Apocalipse, mais da metade. Tem livros de Carl Roger, Carl Jung, Baker, Sigmund Freud, behaviorismo. Esses homens têm parte com o inferno. Pode ficar com raiva de mim, eu não ligo não. Tá? Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Esses homens têm parte com o inferno. Pessoas inserindo escolas de psicologia dentro da igreja. Lugar de psicólogo não é na igreja. Não, lugar de psicólogo é numa empresa, dando direção para uma pessoa. A igreja, quando Jesus fala em Efésios, que ele deu uns para doutores, apóstolos, bispos, mestres, ele chamou homens e mulheres de Deus. O doutor que ele fala lá no livro de Efésios, não sou eu médico não. Eu só estou aqui pregando, falando junto com meus amigos pastores, porque eu também sou pastor. Eu não teria a menor autoridade para estar aqui se eu fosse apenas diplomado como médico. Eu estou falando da palavra de Deus. Não fique com raiva, não fique chateado comigo. As igrejas adotaram, num afã de querer ajudar as ovelhas, passaram a colocar psicólogos e terapeutas comportamentais. Eles, para a igreja, eles representam fator negativo. A igreja precisa de homens de Deus e mulheres de Deus. Eu não vou dar exemplo aqui na sua totalidade, porque vocês poderiam conhecer. Eu tenho 3 amigos, três. A igreja saiu, ele saiu da igreja, mas outro pastor veio e tomou.
Tomou não, ele passou por outro pastor. Ele não consegue voltar, ele está com raiva do Evangelho. Um homem maravilhoso. Fez curso de psicanálise. Bicho, ele está com raiva do Evangelho. Ele não aguenta nem ouvir música evangélica. Misericórdia. Você está se reconciliando, está vendo, está vendo. Mas só que você Isso é precisa... de cura, né? É de cura. Você vai lá no fundo do abismo, um segundo. Batia no peito, não, eu preciso fazer psicanálise, Acabou com um casamento lindo de 25 anos. Ah, você está atribuindo tudo? Estou atribuindo. E o terceiro, lá de São João de Meriti, entrou no mundo da psicanálise, o gabinete pastoral dele virou aconselhamento psicanalítico. O que aconteceu com a igreja? Se eu introduzir o profano no sagrado, isso aqui é sagrado. Se eu introduzir o profano no sagrado, inevitavelmente, quem sai da igreja? O Espírito Santo de Deus. Ele vai sair. Só que isso... O aconselhamento pastoral, objetivamente, ele tem que se calcar pela palavra, pelo preparo pastoral, dentro de um entendimento bíblico, onde você vai orientar as pessoas. Eu sou a favor que os pastores, as pastoras, façam um trabalho espiritual e vá ali buscar ouvir a ovelha e fazer um trabalho espiritual de cura interior, no sentido de curar a pessoa pela palavra, dando a ela ferramentas de que ela pode sair daquele problema se ela buscar o Senhor, se ela orar, se ela trilhar esse caminho que a própria Bíblia nos ensina. Conhecereis a verdade libertará. Ou a verdade não está mais libertando, o que liberta agora são as teorias. Outras teorias. Sim, o que acontece é o que o doutor Hermida está falando. O pastor, ele perde um pouco desse percepção. Ou da percepção, essa é a palavra. Perde um pouco da percepção, do equilíbrio da sua vida, do seu ministério, daquilo que ele foi chamado para fazer. Porque o aconselhamento cristão, o aconselhamento pastoral, é direção. É reordenar ou ordenar alguém que nunca conseguiu manter a trilha correta, os caminhos da palavra do Senhor. Então, o aconselhamento pastoral é aquele que vai chamar para redirecionar para pontos que foram perdidos na vida da pessoa. No quesito espiritual, na vida de oração, na vida de obediência e submissão à palavra, né? Porque as pessoas hoje, elas não querem se submeter à palavra. E a palavra, Esse é o problema. e a palavra de Deus, ela contém princípios. Eu estou entendendo aqui que nós não estamos desqualificando nenhum profissional. Não, com certeza não. Só Então, agora, no nosso arraial, Sim. a gente tem as cada macaco no ferramentas... seu galho. Como é que é? Cada macaco no seu A galho. gente tem as ferramentas que é a base A base. da palavra. Sim. Então, eu nunca vi, desde 1980 eu sou um cristão, eu tenho 40 anos praticamente no Evangelho, e de 30 anos para trás, eu via assim, era Bíblia, curso teológico, curso para obreiros, o próprio rádio falava aí direto aí. Hoje os cursos mudaram. A ênfase agora é psicanálise, psicologia, cada um na sua. Nós estamos desqualificando isso. Mas igreja precisa de apacentamento, igreja precisa de pastor que ame, que visite, que trate, que ore, que cure as pessoas com a ferramenta certa. Eu falei que Pedro foi na baile de Jesus, né? Jesus falou que cuidado com falsos profetas, aí Pedro vem e diz assim, 2 Pedro 2,1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente. Olha, irmãos, olha como a Bíblia está abrindo o nosso entendimento. A coisa vem secretamente. Heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si meio a repetir a destruição.
Diabo ensina, pastor Milton? Diabo Doutrina de demônio existe? Existe, não existe? Paulo falou sobre isso. O mais interessante disso tudo, bispo, pelo amor de Deus, como eu falo para algumas pessoas, as pessoas, em vez de analisarem, elas ficam chateadas comigo. Também não li, também não. Você está sendo Eu vou falar o que eu não vou falar. profética e que você tem Entendeu? entendido. Agora eu vou ser um pouquinho abusado aqui, vou ser um pouquinho folgado no Senhor. Vai fazer medicina 6 anos, passar por 2 pós-graduação, 20 anos de centro cirúrgico, 5 anos de anestesia, vai passar por onde eu passei. Aí tu vai poder falar alguma coisa. Eu falo com eles sabem mais Bíblia do que eu, os dois. Eu vejo os dois pregando, é tremendo. Mas nesse assunto científico de comportamento, eu estudo isso há 40 anos, pastor Osmarino. Não existe essa loucura, essa insanidade de um terapeuta comportamental passar por cima de vocês dois. Vocês dois são... Olha, a pessoa mais importante hoje no Brasil, já falei isso numa live aqui, a pessoa mais importante hoje no Brasil são os pastores. Eu sou pastor auxiliar do Bispo Luiz. Eu sou ovelha do Bispo Luiz. Não, sou lá. Vamos lá, estou lá debaixo da autoridade dele. Mas o pastor, a figura mais importante E hoje... nós dois agora debaixo da autoridade do pastor Abel. Isso, nós somos ovelhas. Está Pastor... presidindo a igreja. Desculpa, pastor Abel, eu esqueci. Sou ovelha sua. Mas primeiro você foi minha. Primeiro foi sua. Então as pessoas estão... Em vez de ouvir o que eu estou falando, vai ler. Só para terminar aqui, para não tomar muito tempo, pesquise você que está chateado aí, ou você que está concordando, coloque lá no Google, pesquise a bibliografia, a história de vida de Carl Jung, o grande queridinho dos consultórios de psicologia. Carl Jung andava de mãos dadas com um demônio chamado Filemon. Esse demônio Filemon foi apresentado a ele pela mãe dele aos 12 anos de idade. Não é possível. Mas não é o Filemon, discípulo de Paulo. Não, mas o diabo Deixa claro. Sim. O diabo é tão esperto. Chamou o nome do O diabo é tão esperto que ainda deu o nome de um livro bíblico. É. E esses demônios só não apareciam na casa dele nos dias que o pai e o avô estavam, que os pais eram evangélicos. Querido, está tudo aqui na biografia dele, na história de vida dele. Mas não, o pastor Milton está inventando. Vai lá, pesquisa. Vê se você pesquisa na internet. Quem foi Filemon para Carl Jung, um dos pais da dita psicologia moderna? Isso é fundamental, isso é importante que ele está falando aí. É aquela velha coisa, né? A máxima que a gente já conhece. Você nunca pode oferecer algo que você não conhece a origem, de onde vem. Sim. Principalmente no quesito ensinamento. Porque ensinamento mexe com mente, forma padrão mental, forma mentalidade. Eu acho que dentro do que vocês estão falando, eu estava refletindo o seguinte: há muita faculdade hoje no Brasil. As faculdades do governo, né, hoje estão tomadas por uma mentalidade marxista, socialista, e formam pessoas que saem dali defendendo aquilo como se fosse a verdade. Sim, porque, não te cortando aqui, Exatamente. mas eu lembrei, o socialismo, o marxismo em geral, a finalidade principal é ateizar as pessoas. Sim. Né? Sim. Então eles pegam esses estudantes. Eu li uma Os professores Sim. de hoje, um dia foram alunos ontem, Sim. e hoje eles continuam defendendo aquilo. Eles E reproduzem. vai repassando, vai reproduzindo. Eu vi E a gente vê onde essa coisa vai parar e o que está se formando, o que está se gerando. Que geração é essa formada de uma mentalidade marxista? O que gerou de bom? Aí o cara vai enfiar o crucifixo não sei aonde, ele vai fazer um movimento totalmente nu na rua, um cheirando o traseiro do outro. É essa cultura, cara. Que isso? Como é que eu vou dizer que essa coisa está certa? Eu li Não tem como. Eu li na revista Ultimato, se não me engano, uma revista dessas aí.
de apologética. E a reportagem é o seguinte: o índice de jovens cristãos batizados no Espírito Santo, pessoas que tiveram experiências fortes com Deus, que vão para a universidade, 60% deles se desviam. Porque eles não têm estrutura de palavras suficiente para chegar lá e dizer: olha, eu tenho uma identidade, você não vai mexer nela. Defender o que ele é. E muda. E vira ateu. Olha, está muito boa aqui nossa palavra, nós vamos continuar. Deixa eu só fazer um comercial rapidamente aqui. Claro. Nós estamos com o apoio das Soluções Story. E você pode anotar o telefone e você vai obter diversos equipamentos que você vai encontrar lá no site deles e também através do Zap, que é o 21 99323 8583. 99323 8583. Eu queria que o meu amigo Daniel colocasse aí no comentário o site de vocês, que as pessoas viram, faz um comentário aí e eles vão ver o site de vocês. E tá ligado com a gente a Missionária Suzete, já falei, pastor Flávio Lima, Abel Teixeira, Antônio Moura, eu acho que é pastor Antônio Moura, que eu tenho um amigo chamado Antônio Moura, Josias Pereira, me parece que é o marido da Val, Priscila Gomes, lá de Camarada, da nossa igreja, Simone Carlos, Sol Assistente, eu não conheço a Sol Assistente, mas deve ser ligada aí o nosso pessoal da produção, está botando os recados aí também. A Rebequinha, né, líder do departamento infantil, pastora Sandra Teixeira, assistindo a gente. Eu quero dizer uma coisa, o cheiro está vindo aqui forte. Eu estou sabendo que depois dessa live vai ter um negócio bom que está saindo do forno, né? Fresquinho. Mas vamos continuar aqui. Aí Jesus falou, cuidado com os profetas. Pedro disse, surgirão falsos profetas. Paulo também. Lá em Atos dos Apóstolos 20 e 29, ele diz assim, ó, sei que depois da minha partida, lobos ferozes, rapaz, os caras são ferozes, encobertamente ferozes, penetrarão no meio de vocês, não pouparão o rebanho. Eles são tão ferozes que eles querem a lã das ovelhas, eles querem a gordura das ovelhas. E Paulo continua dizendo, ó, dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, quer dizer, falarão coisas perversas. Como é que pode você aceitar um camarada pregar para você coisas perversas, mentirosas, torcendo as escrituras para enganar os cristãos? Hoje você. Tem muito, hein? Posso dar um Então, vigie. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui sem citar nome, que já até nos estressamos no grupo. Tem um pastor que ele está sempre no topo de aparecimento de mensagens bíblicas. Claro que aquilo é pago. A igreja dele financia impulsionamento. É mesmo? Isso é fácil para você financiar, tu está sempre no topo. O dinheiro vai tudo. O dinheiro vai tudo. A denominação dele gasta uma fortuna. Eu tinha os valores aqui, mas não estou tendo acesso aqui. Para ser considerado igreja evangélica. Eles não são evangélicos. Olha, eles está indo. É a igreja que tem uma profetisa por trás. Isso. Os ensinos dela estão acima das escrituras. Misericórdia. Meu Exatamente. Deus. Essa igreja, essa liderança, está sendo convidada para pregar na igreja batista, presbiteriana, na metodista, na assembleia, na apostólica. Ele está recebendo convites para pregar. Esse pastor tem um vídeo, eu não vou nem chamar de pastor, perdão você. Esse homem, ele tem no YouTube um vídeo que ele fala que Satanás carregou Jesus no colo. Então tem um nível de insanidade aí. É o mesmo que falou que Jesus foi o anjo Gabriel. Isso. O mesmo que falou sobre isso. Isso aí. Gabriel e Jesus, mas esse A Jesus gente falando algumas coisas pode até cair a live, sabia disso? Sim, mas não estamos falando nada. Eu sei. Por isso que a gente às vezes tem que ter um certo cuidado. Sim, né? sim. Só que essa turma estão crescendo. Só para finalizar aqui, em Nova York, no dia 31 de 2023 para 2024,
na Times Square, eu não estava lá, mas eu vi no vídeo, né? Foi tudo sobre o nascimento de Jesus. Presépio, tudo aquilo, tudo. Lá no finalzinho, uma propagandinha, não é dessa profetisa não, de um outro. Uma igreja que tem envolvimento satânico, mas professa o nome de Jesus. Nós nunca tivemos, olha, que maravilha que nós estamos vivendo, exatamente o cumprimento das profecias bíblicas. É porque hoje é fácil, né, você também distinguir quem é quem. Né? E é importante se falar isso. Tem uma coisa que está sendo muito propagada no segmento da igreja, que está tirando o espiritual e a dependência da submissão à palavra, dos valores, porque a Bíblia são princípios espirituais que devem ser vividos pelo cristão. É uma coisa chamada humanismo. Então, o humanismo, onde se é introduzido pelos... Sim. A teoria humanista, ela vem da psicologia. Então, o humanismo está tomando conta dos púlpitos. Acredito É onde começam a falar falar do potencial do ser humano, onde você se torna muito poderoso, que você não precisa de Deus. Você vê que as próprias músicas, louvores, hoje, elas estão mais centradas em mim. Sim, no ser humano. No eu, é para mim. E eu sou de um tempo em que as músicas eram para Deus, exaltava a sua glória, né, o nome do Senhor. Olha só o comentário interessante aqui. Missionária Suzete Silva. Exato, pastor Osmarino. Os jovens sem identidade em Deus, aí são enganados. Aí veio o pastor Júnior Pereira. A missão de levar o pão fresco é do sacerdote. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Então nós temos um compromisso com a palavra. Se Deus nos chamasse para viver uma vida de riquezas, Deus nos chamaria para ser empresários. Eu não tenho problema com pastor empresário, com um irmão que quer ganhar o seu dinheiro, tem a sua empresa, tem a sua formação acadêmica e nisso aí ele vai e tal. Mas eu fico preocupado quando eu vejo um sacerdote que não faz mais nada a não ser igreja e ele lá no topo financeiro. Tudo bem que nós temos que viver bem, nós pastores, líderes, mas eu acho que tem que haver um certo equilíbrio de que nós fomos chamados para cuidar do rebanho. E o enriquecimento, ele não deve ser a nossa bandeira prioritária. E Jesus também não nos proíbe a gente prosperar. Mas eu quero algum recurso a mais, eu tenho que tirar do meu trabalho. Está aqui o pastor Milton, um homem que trabalha até hoje. Daqui a pouco vai se aposentar, mas não quer se aposentar, ele quer trabalhar. Ele disse que quer trabalhar. Por isso ele tem o que ele tem conquistado em Deus. E o que ele conquistou, ele tem colocado a serviço também do reino. Né? Porque ele, como um profissional, muitas das vezes, ele se coloca a favor do sofrido. Ele estava contando uma história na igreja sobre o Pitbull, eu sei que o coração dele pastoral estava ardendo lá, ouvindo, né, a pessoa, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um tempo, eu acredito que se nós não estamos no ápice das heresias, ou de uma questão final, a gente está começando a chegar lá. Porque a gente toda hora vê uma situação ali, uma situação aqui, que a gente fica assim, não acredito que isso está acontecendo, como é que líderes estão fazendo isso? Pastores estão assim, enganando e sendo enganados, porque quando ele engana, ele também está sendo enganado pelo próprio diabo, não é isso, pastor? Pois é. É aí que eu defendo a tese. Apostasia, vamos falar disso. Que nós, pastores, como eu fico com a palavra do apóstolo Paulo... Falta aqui praticamente 10 minutos para a gente fechar. Então, o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, sobre proteger a sã doutrina.
Esse é o nosso principal papel como sacerdote. Proteger essa doutrina. Né? E nós temos que blindá-la mesmo, porque alguém vai tentar mesclar o negócio. Como você leu aqui a palavra de Pedro, quando disse que temos que tomar cuidado porque eles vão tentar infiltrar o negócio para tirar aquilo que é puro. Né? É o que o doutor Hermida estava falando sobre o profano. Misturar. Né? Porque o íntegro, o integral é aquele que não teve mistura nenhuma. E é esse evangelho que a gente tem que defender. É essa cultura cristã que a gente tem que defender. Sim. A palavra. Né? E temos que ensinar. Agora, o que eu acho que é a grande mola propulsora desse alavancar aí de uma geração sem comprometimento com a palavra, é justamente a ausência do ensinamento do púlpito. Sacerdotes que não foram legitimamente levantados ou não foram preparados para ensinar a palavra. Aí nós temos uma geração fragilizada, que não tem ensinamento. Né? Você vê aí, tem alguns cultos onde é muita pirueta, muita coisa falando, é muita glória e menos ensinamento. Quando eu falo glória, é entre aspas. Né? Então a gente não consegue discernir. Então essa ausência de ensinamento, ela vai enfraquecer a igreja. Ela enfraquece. Aí nós temos um rebanho enfraquecido, pessoas que não têm uma estrutura que não sustentável, de uma fé sustentável, para encarar um mundo que mudou. Aí acha que a coisa você pode fazer de qualquer jeito. E da maneira que ela quer. Exatamente. Aí, Pastor Milton, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, 1 Timóteo 4:1, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Eu queria bater nisso aqui. O Espírito de Deus, né, expressamente diz que o Espírito Santo fala. Sim. Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Será que nós estamos entrando num momento, em algum momento, no meio, no fim dos últimos tempos, e já está havendo apostasia, espíritos já estão ensinando? Sim, porque não estou falando. O que é isso? Ó, nos últimos tempos apostatarão. Eu já estou vendo gente apostatar de uma forma assim bem avassaladora. Deixa eu dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Isso. Olha só, eu me converti com esse Jesus em 1974, certo? Conheci Jesus. No final dos anos 70, início dos anos 80, começou a entrar os movimentos de modernidade na prestação de culto. Sim. Eu entrava numa igreja batista na década de 70, 80, era a unção do Espírito Santo de Deus. As batistas, Assembleia, todos entravam aquela unção. Muita unção. Eu entrava e tinha que sentar, porque eu sentia muita presença de Deus. Hoje o Espírito foi expulso das igrejas pela ânsia dos pastores, bom coração. Jesus fala que vai curá-los, lá no livro de Oséias. Curar. Querendo até encher mais o salão. Querer até mais encher o salão. Intenção boa e método errado. Olha, isso aí. Isso aí Deu um tiro pela culatra. é importante. Foi o movimento Intenção dos boa, 12 da década de 80. Começaram a fazer regressão, volta no ventre, começa a chorar, vai no ventre da tua mãe, vai lá, vai, volta. Pai, isso aqui não fala, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, olhando para Cristo. E Deus fala na Bíblia que do nosso pecado ele não se lembra. Então os pastores lá trazendo ferida, vamos abrir essa ferida aí, vamos fazer essa ferida sangrar. E Deus fala para você olhar para frente, esquece o que está para trás. Só que isso está se tornando uma tônica. Década de 80. Eu estou, nesses anos todos eu estou vendo isso. Década de 80, sim. 90, 2000, 2020. Cada 10 anos surge uma coisa nova. Programação neurolinguística. De lá para cá já se passaram uma geração, 40 anos. Uma geração. Essa geração toda foi atropelada. Programação neurolinguística. Aí esfriou. Movimento psicanalítico.
Está forte ainda, está bem forte. Agora o mais atual, coachismo. Você precisa fazer um coach. Você tem que fazer um curso de coach. Se você fazer um curso de coach profissionalizando, você está expulsando o Espírito Santo de Deus, que vai te ensinar a administrar a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele ensina tudo. Tudo. Então você vê essa onda, cada hora é uma onda nova, para não deixar o Espírito Santo falar: ei, eu estou aqui, deixa eu fazer o meu trabalho. Só que os pastores, com boa fé, não estão tendo essa visão. Na próxima live, a gente vai falar da onda das igrejas pretas. Vai levar. Isso vai criar uma inimizade com alguns, mas lamentavelmente a gente tem que falar, né? É claro que a gente sabe que tem muita gente boa, pastores ungidos, não estou falando de que faça ou não faça, né? Mas esse momento parece que é um movimento, todo mundo agora descobriu que o preto é o bom, né? Não, há 2 anos passados. Nada contra a cor preta. Há um ano e meio passado veio uma onda que você tinha que fazer mentoria. Toda hora chega alguma coisa. Você tem que fazer um curso de mentoria comigo. Faça uma mentoria comigo, você vê como a sua vida vai mudar. Ninguém fala, dobre o seu joelho, vai ao Espírito Santo de Deus. Olha, intenção e métodos errados. Finaliza aí, porque nós vamos fechar a nossa live. Então, todo mundo quer crescer na igreja, quer multiplicar, quer ganhar pessoas. Né? Isso aí é a intenção. Quem não tem boa intenção? Agora, nem sempre os métodos são os certos. Então, por isso que eu digo que a intenção é boa, mas o método é errado. Porque se você pega um método que é puramente humanista, que é técnico, que é trabalhado, manipulado, pensado por uma mente puramente humana, para transformar algo que é espiritual, vai dar ruim. Entende? É o que está acontecendo com algumas pessoas. A igreja é espiritual, ganhar pessoas é espiritual, multiplicar a igreja é espiritual, é oração. É dobrar o joelho, buscar a Deus, jejuar, entender o seu chamado ministerial. Porque eu acompanho, trabalho com redes sociais o tempo todo. Então, diariamente, vocês sabem que eu estou diariamente em todas as, pelo menos 6 plataformas de mídia social. Então, o que acontece? O que eu vejo de pessoas oferecendo curso para crescimento da igreja? Tem muito isso hoje. Né? Você que é pastor, curso. Você quer fazer comigo um curso para multiplicar a igreja, para crescer a igreja? Faça um curso comigo. Já desse eu entrei numa dessa. Assim, para saber. Fiz lá a inscrição. Como se a Assembleia de Deus nunca soube fazer uma igreja crescer, a Metodista nunca fez uma igreja crescer, a Presbiteriana, a Batista nunca fez uma igreja crescer. Olha só, eles estão aí há muito tempo fazendo as igrejas. Vai nesse Brasil, tu vê nos cantões por aí fora, igrejas plantadas, e agora que os caras querem ensinar como a igreja crescer. Então, será que a receita do bolo já não está pronta, gente? Eu fiz a inscrição e fui assistir toda a aula, tudo. Mas na verdade o que eles querem é vender a metodologia. Sim. Mas crescimento de igreja, a verdadeira metodologia é a oração, conhecer a palavra, saber o que só ensinar, porque você tem que ter um público-alvo, e aquele público-alvo é espiritual. Coisas espirituais você não vai convencer com metodologia humana. Isso é impossível. Né? Então, se quer crescer a igreja, é jejuar e orar. O pastor chegou para mim e falou assim: olha, que eu posso fazer para o meu ministério prosseguir? Eu já tentei várias vezes, eu fechei porta, tento de novo. Eu falei: a primeira coisa que você tem que fazer é saber que o teu ministério, entender que o teu ministério você tem chamado ou não. Porque se você não tem um chamado, se você é um cara curioso, quer fazer um negócio, apenas porque vê todo mundo fazendo, vai dar errado. Igreja é chamado, pastor é chamado. Eu gosto de uma colocação do pastor Hermínio, lá do Luiz Hermínio, que ele diz o seguinte, né? Tem pastor que hoje está frustrado na igreja porque o chamado dele de Deus não era para ser pastor, mas o cara insistiu em ser pastor. E tem empresário que hoje está bem sucedido porque Deus o chamou para ser um empresário. E ele é um empresário cristão, tem um coração abençoado, e é isso. Então a gente tem que definir isso. Estamos chegando aqui ao final da nossa live,
antes de passar a palavra para o pastor Milton Pereira finalizar, eu observo uma coisa, né? Nesses 40 anos aí de 80 para cá, a coisa de 2, 3 anos atrás, houve uma chave que eu acredito que foi virada, que foi o Covid. Nós nunca tínhamos assistido aquilo. Fica em casa, preso em casa, enquanto que o mais importante era a pessoa ir para o sol. Vitamina D. Era bom para matar aquele vírus, etc., outras coisas mais importantes. E de lá para cá, muitas igrejas fecharam as portas, literalmente. Sim. Foram dizimadas, o povo fugiu, o povo só não voltou mais. Outras igrejas caíram que pela metade os seus congregados, enfim. Então eu acredito que uma chave foi virada no mundo espiritual. E a gente está indo numa ladeira abaixo, no sentido do ser humano piorar na falta de amor, na falta de perdão. É muita maldade, é muita corrupção, é gostar muito de dinheiro e negar a ética, negar historicamente valores importantes. Não estou falando de igreja agora, estou falando de ser humano, coisas que nossos avós, nossos pais nos ensinaram, que não eram crentes, mas que tinha valor. E você negar tudo isso, hoje você se vender fácil, se corromper fácil. Você vê que esse governo é um governo diabólico, é um governo de bandidos. Isso é uma coisa criminosa, que morra as pessoas, os hospitais, etc. É assim que eles pensam. Então, pastor Milton, suas considerações finais em relação a tudo isso, e numa outra oportunidade a gente volta. No seu canal, tá muito bom eu ouvir agora a sua última ministração sobre heresiologia, né? Tá bom mesmo. Fala do seu canal e fala das suas considerações. Uma boa noite para todos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. E eu quero deixar para vocês a importância que a Bíblia representa em nossa saúde mental. Eu não precisava nem falar saúde mental, a Bíblia representa tudo. Tudo que você precisa, a Bíblia tem a resposta necessária. Estou falando em saúde mental porque eu estou lidando com isso. Nos últimos anos, como médico aqui, será só em torno de saúde mental. Portanto, se inscreva lá no meu canal, divulgue. Eu não me apresento como pastor, mas eu falo de oração, logo a pessoa vai notar, né? Está lá, Dr. Milton, Dr. Milton Hermida, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vá lá, se inscreva, compartilhe, que tem pessoas sofrendo, morrendo aos milhares. Mas Jesus Cristo é a resposta. Eu acho que a igreja ela tem que investir na evangelização nesse tempo. É o tempo da última colheita. É a última colheita da igreja sobre a face da terra. E os sinais apontam para a vinda de Cristo. Você vê que Israel, o relógio de Deus está aí, para que a gente fique antenado com as verdades. Quero agradecer. Só para terminar, perdão, desculpa, nunca vimos na história do Evangelho, se você estudar um pouquinho, desde a época de Jesus até 2024, nunca vimos isso que o bispo acabou de ler de 1 Timóteo, capítulo 4. Você está vendo ali, ó. Sim. São 70 anos, programação neurolinguística, psicanálise, agora é o movimento humanista, agora é terapia ocular, agora é terapia das pedras, tudo isso tudo na igreja. Teve uma época aí também que via a visão dos anjos. Conheça o nome do seu anjo. Sim. Apagar as luzes da igreja e vão ficar no escuro. Com perfeição, perfeição se cumprindo. Muita coisa. E por trás de muitas coisas aí tem o satanismo. Sim. Sim. Pastor Valdeci chegou agora de Campos, né? Um abraço, querido. Conhece o pastor Valdeci, né? Pastor Valdeci que está tratando esse coraçãozinho. Receba o meu coração. Não, o meu não, o meu também está ruim. O meu está bombardeado. O coração do marido está melhor que o meu. Receba o coração do médico aqui, ó. Amém. Beijo para você, Valdeci. Pastor Abel disse aqui amém. A Lúcia ficou forrada, um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. O Jorge Júnior, há muitas manifestações, porém não há mudança na vida, na grande maioria das vezes, das pessoas. Bem, nós vamos finalizar aqui com uma oração pela sua vida. Espera aí, fica ligado aí.
Eu não vou mandar você pegar um copo com água não, mas eu quero que você bote a mão no coração e fique ligado. Olha, agradeço imensamente ao Tiago, ao Daniel, essa equipe da soluçõesstory.com.br. soluçõesstory.com.br. Tem muita coisa boa, tem relógio, tem luminária, tem uma série de coisas da área de internet que você pode entrar no site, ver lá e comprar, porque vale a pena. Vamos orar com o pastor Osmarino, finalizar. Abençoa a gente, abençoa os que estão em casa. Agradeça a Deus por esse dia, que o Senhor traga cura ao seu coração. Você que não é crente, você que não conhece Jesus e que parou e ouviu algumas coisas assim, meu irmão, não tem outro caminho não. Cristo é o caminho. Pastor Osmarino. Amém. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Mas tem uma última palavra aqui para você que nos ouviu, que precisa de cura. Você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? E uma coisa que Deus falou comigo um tempo atrás, sobre o coração. Que todo coração que Deus restaura, que Deus age, é o melhor coração. Meu Deus. Então você tem um bom coração, viu? Porque você voltou. Amém. Você voltou. Então, Aumentou meu prazo de validade. aumentou seu prazo de validade. Então vamos orar aqui, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, nós queremos glorificar o teu santo nome nessa noite. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento, pela tua palavra que foi discorrida aqui nesse lugar e pelas pessoas que acompanharam, por outros que vão assistir essa live, que vai ficar salva aqui nessa rede social. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um que precisa de restituição da fé, da unção, da autoridade. Eu oro por pastores que estão desanimados, que estão jogando a toalha, que estão retrocedendo no seu ministério, por algum tipo de decepção com o ministério. Que o Senhor esteja estendendo sua mão e trazendo-os de novo para o campo de batalha, para a luta, porque eu sei que o Senhor vai fortalecê-los e abençoá-los em nome de Jesus. Bem, Senhor. Eu oro pelos teus servos que estão com alguma enfermidade, por aqueles que estão com problemas cardíacos, pastor Valdeci e todos os demais que precisam de uma intervenção divina nesse momento. Que o Senhor esteja tocando agora, com a sua mão restauradora, com a sua mão que cura, que restitui a saúde, que restitui ao homem a vida. Então, Senhor, esteja com os teus filhos agora em nome de Jesus. E eu quero orar por aqueles que estão afastados, pelos desviados da tua casa, pelos desigrejados, pessoas que de alguma forma se decepcionaram com a igreja. A tua igreja não decepciona ninguém. A tua igreja continua santa. A tua igreja continua a noiva de Cristo. Então, que essas pessoas tenham o seu entendimento aberto e retornem à convivência, retornem ao reino, em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos, que todos sejam abençoados. Abençoamos o Bispo Wilson, o Dr. Hermida, seu trabalho, seu ministério, e nós abençoamos essa equipe que está aqui, transmitindo para as pessoas esta live. Que o Senhor os abençoe e os honre por esse tempo, por esse serviço aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, que assim seja. Amém, amém, glória a Deus. Se você quiser nos visitar, Igreja Metodista da Aliança, ali em Senador Camará, próximo à estação de trem, Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859. Cultos quartas e domingos. Esteja conosco, uma palavra amiga, uma ministração sobre a sua vida. Pastor Apóstolo Osmarino, Igreja Atos, no endereço... Igreja Apostólica Atos 2, Rua Manuel Vieira, 15, Tanque, Jacarepaguá. Cultos terça, 19h30 e domingo, 18h30. Amém. E o pastor Milton Hermida e doutor Milton Hermida, olha, ele está preparando um negócio legal aí para os pastores, para as igrejas, para você, minha irmã, que quer casar bonito. Olha só, está sendo feita uma catedral linda, com um salão de festa ao lado, num clima arborizado. Dizem os estudiosos
que é o melhor clima do Brasil. Não sei se é verdade. Hoje dizem que é. Paulo de Fronteira, ali em Mendes, né? Pousada Green Garden. Tem telefone na pousada para você casar lá? Ou passar na pousada, né? Tem telefone, só que eu não sei de cabeça não. Enquanto ele procura aqui o telefone da pousada, eu quero convidar você para estar conosco numa quarta-feira, 7h30, ou num domingo, 7h30, ali em Senador Camará. Aliança de Pastores também. Nosso próximo encontro será dia 11 de maio, ali na igreja do pastor Rafael Santana. Nós vamos divulgar aqui o endereço, vai ser bênção. Nosso próximo encontro de pastores, 4 da tarde, ali em Bangu. 99618 99618 1756. 99618 1756. Bota o 21 na frente. Pousada Dringard. Um lugar para a lua de mel, um lugar para a família, um lugar para a igreja, porque são vários quartos. Você vai ser bem recebido pela equipe do Dr. Milton. Um grande abraço. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Shalom. Glória a Deus.